Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Negócios SA, toda semana entrevistando grandes nomes, né, de empresários, pessoas que estão revolucionando o Brasil, né, ajudando o Brasil a crescer, sempre comigo, Marcos Saravari, e também com Gustavo Araújo. Marcão, mais um dia para contar a história dos empresários que fazem o Brasil dar certo e que levam emprego, renda para a população e para o Brasil. É E isso aí. hoje um episódio especial para vocês sobre o mercado financeiro, empresas que estão aí fazendo uma revolução no setor do mercado financeiro. É isso aí, hoje a gente está aqui com o Walter Maciel, acho que todos do mercado conhecemos, né, o Maciel, uma das maiores referências do mercado, acho que principalmente pela sua história, empreendedor, analista, gestor, empresário, né, eu acho que de certa forma brasileiro, né, otimista com o Brasil, que gera negócio aqui, gera crescimento, muito gentil, acho que uma das maiores referências para a gente, que faz parte do mercado financeiro, que é otimista com o Brasil, que é empresário, que é pai, família, né? Então, muito feliz aqui de ter recebendo o Negócio S.A. recebendo você hoje, Walter. Obrigado, gostei de ouvir isso tudo. Espero que eu seja isso tudo mesmo. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. E é isso aí, tem que ter fé no país sempre. O Walter, acho que assim, para quem olha hoje, né, e assim, com todo respeito, mas fala assim, pô, é um empresário de muito sucesso, né, e a gente sabe que, lógico, o mercado financeiro tem oportunidades, mas também é um mercado muito competitivo, né, você tem realmente um histórico para fazer, e de fato, hoje, tanto você como todas as suas empresas são referências para todos nós, né, mas como que começou toda essa história, né, a gente teve mudança de plano de moedas, né, inflação, mudança política, impeachment no Brasil, né, o Brasil sendo bem visto lá fora, sendo mal visto lá fora, enfim. Como é que foi o seu começo? E acho que uma provocação já inicial aqui, se você já tinha esse planejamento de chegar e falar assim, pô, eu quero ser uma das maiores referências no mercado financeiro daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Como é que foi essa construção? Mas primeiro, da onde você começou, assim? Como é que foi a sua formação, né, o início? Você tinha alguma referência, né? Por exemplo, hoje a gente se inspira em grandes nomes, né? XP, BTG, fala, pô, realmente são grandes empresários, eu quero brigar. Mas como é que você começou, né, mirando nessa construção, né, os primeiros passos? Bom, maravilha. Bom, eu sou mais velho, né? Eu nasci em 68, é, carioca, estudei no Colégio Santo Inácio no Rio. É, tive uma história de família complicada. Meu pai morreu quando eu tinha 12 anos num acidente, foi atropelado. E, bom, aí tive bolsa de estudos. Depois, mas minha mãe sempre muito batalhadora. Nunca tinha trabalhado antes. Depois que meu pai morreu, ela começou a trabalhar no mercado financeiro. Uhum. E me colocou, quer dizer, conseguiu me proporcionar ir para a PUC do Rio. Sempre tive um sonho que eu realizei mais tarde, estudar no exterior. Só agora velho que eu consegui fazer. Mas a PUC do Rio, na época, era uma combinação incrível, né? Porque você tinha, na verdade, o Malan estava fazendo a negociação na época, a renegociação da dívida externa do Brasil. Então, naquele momento, ele já não estava mais no corpo docente, mas você tinha o meu tutor da minha monografia, eu dou um alô para ele, o Gustavo Franco, um dos homens mais preparados e inteligentes que já conheci na minha vida, economia, e corajoso, né? Foi quem ali assinou o Plano Real e depois no Banco Central nos garantiu que o troço funcionasse. Mas você tinha Winston Fritz, Regis Bonelli, Edmar Baixa, Helena Landau, o saudoso Dionísio Carneiro, uma turma, Rogério Werneck, que eu acho que já falei, uma equipe incrível, né? Deu um embasamento muito bacana. E naquela época, a gente está falando de eu entrar na faculdade em 86. O Brasil tinha problemas que não tem hoje. A gente fala hoje do Brasil como se fosse o pior lugar do mundo. O que a gente evoluiu de lá para cá é a barbaridade. Então, nessa época, você tinha hiperinflação. Em 87, o Funaro dá o calote na dívida externa, né? Tem lá os fiscais do Sarney tentando controlar os preços dos supermercados. A gente tinha um déficit fiscal gigantesco. O Geisel não quis fazer o ajuste no primeiro e segundo choques do petróleo, né? Tinha vindo de um governo Médici, o milagre brasileiro, o Brasil crescer 14%, 73, 74%. E o Geisel é muito parecido com a Dilma, né? Acho que eles são irmãos gêmeos. Você vê quando vai radicalizando muito para os lados, os radicais se encontram, né? E ele falou, não, no meu governo não, o outro cresceu, eu não vou fazer ajuste.
E aí a gente sucumbiu, porque a gente não tinha reserva internacional. O Brasil sempre foi perdulário em dólar. Primeiro calote do Banco do Brasil foi no Banco da Inglaterra em 1860. Então a gente sempre, quando tinha um espirro lá fora, tinha pneumonia aqui. Tinha a maneira de sair desse déficit era a hiperinflação e tinha uma economia muito arcaica, né? Fernando Henrique que modernizou o Brasil, né? Foi um governo transformacional. Então naquela época era uma época muito agressiva. Você não tinha muita oportunidade de emprego. Exato. A indústria brasileira estava encolhendo, senão um fenômeno esse a gente não conseguiu resolver. Não tinha muito para onde ir. Então, e era uma época da proliferação dos bancos de investimento. Você tinha o Garantia, o Pactual, o Icatu, o Indosuez, o ING. Eu vou dar aqui 1000 exemplos. Depois veio Marca, Sindan, Fonte, depois se uniram. Então, assim, quando eu entrei para fazer economia, na verdade eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu achava que eu ia para um curso que ia ter um pouco de management, ia ter uma ligação mais com a economia real, e realmente era um curso muito puxado, muito técnico, mas de economia. Que me causou uma certa frustração, mas eu sabia que, passando ali, ia ter um currículo bacana da PUC, eu ia me colocar. Me formei em 90 para 90, meio de 1990, e ali também veio um outro evento importante que mudou a minha vida. Minha mãe se casou de novo, meu padrasto, o Luiz Fernando Lopes Filho, é um militante do mercado financeiro, foi um dos maiores corretores, brokers do Brasil. Nos anos 60 ajudou a fazer... Os analistas do Brasil, né? Exato. Nos anos 60 ele ajudou a fazer o IPO da Guaíra, que depois virou a Gerdau. Depois, em 77, um sonhador saiu de corretora e foi montar a Lopes Filho Associados, que é a primeira empresa de consultoria de investimentos do Brasil. Ele errou só por uns 50 anos, na hora que o mercado brasileiro ia aprofundar, porque o Brasil te testa, né? E aí eu tive muita influência em casa de conhecer gente do mercado e tudo. E teve a quebra da Bolsa do Rio, um episódio do Narras e tudo. Então ficou meio claro para mim que eu tinha que vir para São Paulo. Então, para acelerar essa história, já me formei mandando currículos para cá. O meu sonho era vir para o Banco Garantia, que foi de todos os grandes bancos de investimento, o maior. Na verdade, o Garantia era um case de sucesso internacional, mas o Garantia só oferecia no começo ser liquidante. Eu não tinha grana, né? Eu tinha acabado de fazer a mudança para cá, não tenho como. E eu fechei com o Banco Safra. Gozado que eu fechei, até minha amiga Márcia Moura, era chefe do RH do Garantia, me ligou e falou, mudamos de ideia, agora a gente vai te fazer uma prova. Eu falei, pô, já fechei. Não, mas não dá para abrir. Eu falei, mas você vai contratar um cara que abre? Não vou, né? E no Safra eu tive liberdade de escolher o que eu ia fazer. Eu passei por todo o banco, escolhi ficar na mesa internacional. Isso é uma experiência fabulosa, porque você imagina em 91, era uma mesa conjunta, era o dinheiro do senhor José, seu Moisés e do seu Edmond Safra, que estava lá fora no Republic National Bank. E tinha mortgage-backed securities, tinha dívida brasileira, dívida externa. A gente aprendi muito ali. Depois eu fui chamado para a mesa proprietária de bolsa. E depois, finalmente, em 94 para 95, eu tive o segundo convite para o Garantia. Eu falei, bom, segundo convite não dá para negar, né? E aí é uma etapa que mudou a minha vida. Tá. Realizou um sonho. Só para a gente falar um pouquinho sobre carreira, como você falou, os anos 80, um período ficou conhecido como década perdida, né? É difícil, né, a gente falar, pô, se eu tivesse lá, mas provavelmente teve muita gente assim que viu a economia indo muito fraca e optou pelo funcionalismo público, pela carreira pública, né? E você como um empreendedor, com essa veia empresária mesmo, né? Provavelmente fala assim, pô, mas eu quero ir para São Paulo, eu quero desafiar. Né? E acho que todo mundo no mercado financeiro, você começa ali também no back-office, você começa ali com um salário relativamente baixo. Mas como é que você viu e falou assim, pô, teoricamente você estava indo contra tudo e contra todos, né, nesse momento, né? Não tenha dúvida, mas assim, a minha personalidade, eu sou um cara muito ansioso, sempre fui um cara ambicioso e não ganancioso, ambicioso no sentido de querer reconhecimento, querer sucesso, querer aprender, querer fazer mais. Então, acho que eu na carreira pública não ia dar certo. E mesmo no setor financeiro privado, já foi um problema. A minha personalidade, imagina o Banco Safra, que eu tenho um respeito, olha, difícil é ter um lugar mais bem administrado e incrível, né? Geração para geração. Seu José, Deus o tenha, não está mais aí,
mas o Davi faz um trabalho espetacular e eu imagino o quanto ele não foi dudado pelo mercado. Não vai fazer e está levando o banco para outros lugares. Mas é um lugar onde você tem que ser... tem um caminho e você não questiona muito, é isso aí. Quando eu cheguei no Garantia, todo mundo me disse, você está ferrado, porque é a maior competição do mundo, um quer matar o outro. E eu cheguei lá, tinha uma semana de banco, e o meu chefe chegou para mim e falou assim, você tem que fazer isso aqui. Eu falei, como é que eu faço? Ele, não tem a menor ideia, se vira. Eu quase saí pulando, eu falei, porra, isso é o meu sonho, que bom, eu me viro, faço do meu jeito. E assim, no banco, essa competição era muito meritocrática. O cara tinha 2 semanas de banco, fechou uma operação, deu para o banco um lucro grande, recebeu um bônus. Vem o cara que tem 10, 15 anos de banco e fala, pô, me pagou menos do que ele. Sim. Tava morto. Porque ia abrir os prédios para o cara falar, pô, mas tu tem 15 anos de banco e faz menos que o cara que tem 2 semanas? Então, assim, ali a meritocracia era muito respeitada. Então, assim, isso foi me formando. Você perguntou se eu já tinha essa visão do que eu queria ser. Tinha a menor ideia do que eu queria ser. É sobreviver, né? Sobreviver, crescer dentro da instituição, ser respeitado, fazer novos negócios. E eu sempre tive uma veia muito empreendedora. Sim. Então, talvez a primeira fagulha disso foi o seguinte. Eu estava na área de capital markets, que era a área que fazia empréstimos, captação, fazer operações fiscais, fazer operações de colocação de bonds. E fui chamado para ir para a área de renda variável, para a corretora do banco, que era a maior corretora do Brasil disparado. E me prometeram, isso também tinha no Garantia, me prometeram mundos e fundos, vem para cá que você vai ganhar carteira e você vai ser comissionado já. O comissionado era o cara antes do sócio. Você vai ser comissionado já. E aí eu falei com o meu chefe, olha, me chamaram ali, os 2 sócios se conversaram, não, você tem que ir mesmo, fui e tinha carteira nenhuma. Enquanto teve esse mês de transição, levaram toda a carteira que me foi prometida, e eu falei, pô, tô ferrado, vou ser mandado embora. E o sócio da época, que era o chefe lá da área de renda variável, da corretora, falou, olha, você não vai visitar fundo de pensão? Eu falei, fundo de pensão Garantia, eu vou morrer de fome, né? O que eu faço? As assets já foram todas levadas, sobrou uma que era de alta qualidade, que era o One, foi a primeira grande asset do Brasil, o Unibanco Asset Management, foi um projeto visionário, mas o Ulisses na época e o grande Jorge Cimino, um abraço para ele, mas eu falei, puxa, eu vou ter que fazer outra coisa, eu vou ter que inventar. E aí eu tomei um risco danado, porque isso na época não era muito... Primeiro não tinha, eu fui o pioneiro. E depois eu tinha medo do que o banco ia fazer. Eu falei assim, por que eu não vou atender outras tesourarias? E aí eu fui atender primeiro quem era menos ofensivo ao banco. Eu fui no Icatu, depois eu fui no Santander, depois eu fui no Bozano, depois eu fui no ING, e a coisa foi andando. Um dia eu descubro, eu estou tocando 35% de toda a corretagem que o Banco Pactual mais o Asset Management do Pactual pagavam. E essa experiência foi fabulosa, porque ao falar com a turma que estava nas tesourarias, você estava falando com creme de la creme de nível de, primeiro, agressividade, querer coisas assertivas. Então, a gente tinha um research no banco incrível, né? Era o melhor research do Brasil. Mas assim, olha, o Unibanco vai dar um lucro tal, o mercado espera não sei o quê, mas a gente acha que vai ser melhor. Raramente eram coisas que iam dar dinheiro ali e eram disruptivas. O que eu fazia já era diferente. Olha, tinha lá na privatização, Telefônica de Espanha com Telesp, o spread está tanto. Arruma um bloco para o cara, olha, te arrumei, você só podia vender com aluguel até hoje, te arrumei aqui o aluguel de TCP para você vender. Aí o cara, pô, beleza, eu faço 30 milhões de dólares. E aí você começou a falar com Florian Bartunek, começou a falar com Guilherme Acher, que hoje está na esquadra, começou a falar com o Henrique Alhante da JGP, aí vai falar com todo o time do Bozano, que depois todos foram muito bem sucedidos. Depois no Pactual, o Patrick O'Grady, o Kalim, a turma que você falava, o Emmanuel Herman. Você começava a conhecer pessoas que realmente tinham um outro tipo de bagagem. E era uma troca muito rica. E aí eu tive um sucesso muito grande no banco. Só que em 97 o banco quebrou. Aí a gente ficou no limbo 6 meses. Foi vendido para o Garantia. Foi vendido para o Garantia, foi vendido para o Credit Suisse. E o Credit Suisse teve um reverse takeover. Apesar dele ter comprado o Garantia, todo mundo quase do Credit Suisse foi embora, a turma do Garantia que ficou, porque eles estavam comprando as pessoas.
E eu fui um dos 90 retidos. Então, tinha um pacote para você ficar 4 anos. Se a gente conseguisse bater determinadas metas, além de bônus, a gente tinha esse pacote extra para receber. Eu tive o privilégio de ser um dos que estavam agraciados por esse pacote e acabei ficando 5 anos no banco. Depois de 5 anos, a turma de sócios mais sêniores, Fernando Prado, Luiz Alberto, Deus o tenha, o meu amigo Eric Heim, o Ricardinho, que é um craque, outro saudoso, Roger Wright, saíram. E aí o banco começou a virar banco estrangeiro. Porque enquanto o Fernando estava à frente do negócio, ele blindou o banco e a cultura ficou protegida. Então, era Credit Suisse, mas de verdade era o Garantia. Só tinha o nome Credit Suisse, era Credit Suisse First Boston Garantia. Mas lá dentro era Garantia e tudo igual, mesma coisa. Quando eles saíram, começou a entrar politicagem, falta de meritocracia, eu me irritei na hora e, bom, a saída era óbvio que ia acontecer. E aí eu fiz o movimento de ir para a Quest. Tá. Ô, Walter, vamos fazer um rápido intervalo, porque por 2 motivos. É isso. Primeiro que eu sabia que a gente estava conversando aqui com uma lenda do mercado, mas eu não sabia que era a lenda, né? Assim, com A maiúsculo, né? Então, pô, muito enriquecedor, muito orgulho de ter hoje você aqui. E segundo, no intervalo também a gente vai ter que fazer um glossário aqui, porque a gente falou, Isso. o Walter falou, abriu o spread, falou diversos termos Reverse aqui. takeover, Reverse takeover, vários termos aqui. Então já a gente vai fazer um glossário aqui para traduzir, mas esse é o glossário do mercado financeiro, né? É isso aí. Pessoal, vamos fazer um rápido intervalo, já a gente vai um minutinho e está de volta aqui com o nosso negócio SA especial com o Walter Maciel. Até mais, tchau! Fala pessoal, estamos de volta aqui no nosso Negócios SA especial, sempre comigo, Marco Saravalli e com o Gustavo Araújo. É isso aí, pessoal. Lembre sempre de me seguir lá. Quem tiver qualquer dúvida também pode seguir. Depois a gente deixa as redes sociais do Walter, né, da ZQuest, todas as redes sociais. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo também, com a BMC News, né, para a gente trazer novos. Aproveitando aqui, Marcão, o papo tá muito bom. A gente tem mais história aqui do Walter e da história dele como empresário, enfim, como uma lenda do mercado. Mas já deixa um recado do Advisor Talks, que está chegando em novembro, né? Exatamente. O nosso grande evento aqui, né, muito focado em assessores, consultores e gestores aqui em São Paulo. No finalzinho de novembro, já você vai ter mais informações, né, sobre esse grande evento que a gente está organizando. Inclusive, né, a gente já confirma. A gente já confirma. Inclusive, a ZQuest convidada aqui ao vivo. Do Walter aqui. Ô, Walter, a gente está falando sobre a sua chegada na Z, né? Uhum. E aí eu já vou fazer uma provocação, mas sempre fica com aquela sensação, né? Pô, você está deixando o Garantia, está deixando um banco estrangeiro, um banco, enfim, uma cultura. Acho que até hoje, né? Você fala assim, pô, vou trabalhar no banco estrangeiro, você tem aquela para ir por uma estrutura nova, você tem aquela zona de desconforto, né? Indo para ser mais uma visão empreendedora. Como é que foi isso para você, o famoso borboletas ali no estômago, né? De ser empreendedor, de ter essa visão de liderar, de fazer algo novo? E provavelmente a ZQuest, com todo respeito, mas não é a ZQuest que a gente conhece hoje, né? Era uma Quest, né, num outro momento, há cerca de 20 anos atrás, né, que você entrou na Quest, Exatamente. né? Faz 19 anos esse 19 ano. anos. Tá fazendo agora. Eu faço aniversário 1º de agosto, eu entrei no 1º de agosto de 2006. Caramba. Tá chegando. Não, eu pulei de cabeça. Na verdade, não. Você foi lá para fazer o que especificamente quando você chegou? Só a pergunta que você fez. Eu queria sair da zona de conforto. Quando eu saí do Credit Suisse depois de Garantia e antes Safra, eu não sabia se era eu que fazia, se era a placa que me trazia, eu não sabia nem o meu valor. Era uma pequena crise de identidade. Eu não tinha um patrimônio tão sólido assim, mas quando eu vi a Quest, vi a proposta, eu falei, é isso aí. E o mercado vai ter que se aprofundar, isso aqui é o futuro. Olha para a indústria de gestão que tem nos Estados Unidos, olha como é que a indústria de gestão aqui é pequena, e vamos embora e pulei. Mas era bem diferente do que a gente tem hoje, né? As gestoras, totalmente diferente, né? A Quest naquela época era o quê? Era focado em que ativo? O Luiz Carlos Mendonça de Barros, Luiz Carlos, obrigado por tudo. O Luiz Carlos Mendonça de Barros, ele foi um dos maiores banqueiros do Brasil, fundou a Planibank, fundou o Matrix, grande Matrix, um desses grandes bancos de investimento que eu comentei, mas também foi diretor do Banco Central
foi presidente do BNDES, onde fez o maior programa de privatizações da história do Brasil. E quando o grande amigo dele na política morreu, que era o Sérgio Mota, o ministro Sérgio Mota, ele ocupou o lugar do ministro, como ministro das Comunicações, e levou a cabo a privatização da Telebrás. Depois que ele saiu do governo Fernando Henrique, ele montou a Quest Investimentos como um family office para ele. Em 2001, e até 2001 até 2003, assim ela funcionou. No final de 2003, a Quest abriu o primeiro fundo, Quest 1. Era um fundo multimercado e family and friends, amigos e família, pessoas próximas, começaram a poder investir junto com ele. Ele dava o cenário, tinha uma equipe que executava, os filhos dele, na Link Corretora, davam toda a base, TI, back-office, RH, financeiro, comercial até. Era uma coisa muito amadora. A empresa tinha 200 milhões sob gestão. Então eu cheguei para profissionalizar o negócio. Na época não era o CEO da empresa, o presidente, era o Head of Development. O cara que ia desenvolver o negócio e também ser o head comercial, criar as relações da empresa com os investidores. Então, fazer o negócio crescer e botar o trem no lugar. Era quase um CEO, mas sem ser muito agressivo para quem estava lá, com uma sigla mais disfarçada. E aí foi um PhD, rapaz, porque tudo que a empresa é hoje, eu aprendi nos primeiros 3 anos de Quest. Tá curioso? Quer saber o quê? Então eu vou te contar. Eu entrei numa empresa de 200 milhões, que tinha um excelente time. E fora a Quest, mas também a própria indústria, né? A indústria era outro, o cenário era outro também. Exato. Né? Só que você estava pegando ali o bônus do crescimento de infraestrutura da China, commodities explodiram, o Brasil entrou num ciclo virtuoso. Nunca que demora muito tempo, né? Mas aí não foi interrompido, nem normalmente somos nós mesmos que damos tiro no nosso pé. Dessa vez não foi a crise dos subprimes dos Estados Unidos, que virou a grande crise financeira internacional em 2008, mas durante 2 anos o Brasil foi muito bem. Eu entrei ali no final, segundo semestre de 2006, a empresa tinha 200 milhões. Tinha um baita time, só que tinha esse cruzamento com a Link, que era ruim para as duas empresas. Então eu descruzei as empresas, a Quest ficou totalmente independente, compramos o equity da Link e comecei a montar os relacionamentos, aprofundar com os grandes bancos, com os grandes multifamily office. Deu tudo muito certo. Deu tão certo que 7 meses depois da minha chegada, primeiro, a primeira coisa que eu identifiquei quando cheguei, aqui só tem multimercado macro. Não tinha ainda naquela época o negócio do antifrágil. Hoje todo mundo conhece a história. Mas é isso. Você tem um produto só, né? Você está lá no entrecote. Chegou, o que tem? Tem carne, salada e batata frita. Não, mas não, tem carne, salada e batata frita. Mas eu não quero isso. Vai em outro lugar. Isso torna o negócio mais arriscado. Principalmente no mercado, no Brasil, onde as mudanças de aversão ou apetite por risco dependem muito de um cenário econômico sempre muito volátil. Então eu falei, ficar dependendo de um produto é perigoso, eu vou trazer um segundo, vou trazer renda variável. Só que os bancões na época não vendiam fundo de ações. Então, vamos nos fundos long short, que são fundos que buscam bater o CDI através de comprar e vender ações, carteira comprada, conta vendida, que também são multimercados, é o mesmo cliente do multimercado macro, então eu vou no mesmo canal. Deu tudo muito certo. Depois de 7 meses, eu fechei o Quest 1, que era o fundo de liquidez diária. Queriam me matar na empresa. Eu falei, gente, tem que cuidar do passivo, isso aqui é D1. O pessoal saca, amanhã eu tenho que pagar. E aí vamos fazer crescer o Quest 30. O Quest 30 cresceu mais 2 bi. 6 meses depois eu fechei o Quest 30, quero me matar de novo. Falei, não, vamos abrir o 90. Foi a primeira casa, abriu o 90 e dá certo. Naquela época, se você botasse uma Coca-Cola Quest, vendia. E os fundos de long short começaram a crescer bastante e começou a pavimentar o caminho para a gente crescer os fundos de ações. Quando chegou no final de 2007, 1 ano e 4 meses depois, a gente já não tinha mais 200 milhões de reais, a gente tinha 3,5 bi. E a gente passou a ter o maior fundo macro do Brasil. Passamos verde. E eu lembro que o Stuberger veio e falou assim, pô, vocês são o próximo verde. Pô, o Luiz é um cara fantástico, né? Eu estou fazendo uma brincadeira com ele, mas depois daquele tapa, deu tudo errado, né? Entramos em 2008. Veio a crise dos subprimes, mas nós fomos dos que mais apanhamos. Na época, nós, Mauá, e teve gente que sucumbiu e não conseguiu atravessar o ano. E o que aconteceu no final?
Nós saímos de 3,5 bi para 500 milhões. Caramba. Rapaz, o voo, Sim. e você vai ali Sim. olhando para as estrelas e chegando perto do sol, é lindo. Aham. Ícaro, né? Quando a asa começa de cera, começa a derreter e aí você entra em queda livre, é um pesadelo. Uhum. E aí foi o primeiro teste. Primeiro teste, antes de pensar no que fazer, então você está perguntando, se já tinha um plano? Não tinha plano nenhum. Antes de pensar no que fazer, é o seguinte, vamos sobreviver. O que a gente faz? Os sócios, né, nos unimos e falamos o seguinte, a gente vai abrir mão dos nossos dividendos, do nosso salário, e vamos botar 100% da receita da empresa para os nossos funcionários, para manter o time e não perder ninguém. Uhum. E conseguimos. Teve um outro ali que apavorou e pulou fora. A segunda etapa foi, estabilizou, agora Isso durou quanto tempo? 1 ano. 1 ano. Aí depois foi, não foi tanto, porque 2009 deu muito certo. É. Mas a segunda etapa foi o seguinte, aí muito para mim, mais introspectivo. Eu fiquei com alergia a leite de um dia para o outro, emocional. Parece que leite, amamentação, mãe, colo, fiquei, né? Dado um colo, tomar uma lambada dessa no lombo, né? A segunda, fiquei 4, 5 meses dormindo com o olho esquerdo aberto, o olho não fechava. Um estresse do cacete. Mas assim, nunca se vitimizar. Nunca. Essa é a primeira. Uhum. A segunda é se recusar a morrer. Se perguntar assim, qual é o segredo? Eu não sei, cada um tem o seu, eu não sou o cara mais bem-sucedido do mundo. O meu, não vou morrer, não vou me matar, não vou, eu vou resistir, eu vou atravessar. Corredor polonês. Uhum. A minha época tinha, hoje é bullying, não pode. A minha época eu entrava no corredor polonês, levava tapa em tudo que é lugar, batia no olho, na orelha, no pescoço, parece que não vai acabar nunca. Ali, aqueles 2 minutos parecem 3 horas, mas quando você sai, acabou, né? Então tem que sair do túnel, tem que passar por isso. E aí foi o seguinte, por que isso aconteceu e como é que isso não vai acontecer nunca mais de novo? Então foram 2 grandes conclusões. Essa, junto com uma terceira que eu vou contar mais tarde, definiram o que é a ZQuest hoje. Uhum. Nada do que a gente é hoje seria sem isso. Então, assim, cuidado, você que está olhando, pegue as crises e transforme em lições. Porque, assim, você aprende muito com o erro, se você quiser. Uhum. Porque quem não aprende vai continuar errando o tempo inteiro. Por sinal, eu acho até que a grande maioria das pessoas que acerta muito vai continuar acertando e quem erra muito vai continuar errando. Então, cuidado com o julgamento. Mas, assim, tem um cara que consegue aprender. Sim. Então, o que eu fiz? Seguinte, primeiro, 85% do meu patrimônio ainda estava no macro. Então, aquela diversificação que eu comecei a fazer, eu não tive tempo. Então, tem que prosseguir nesse caminho e acelerar para não pegar a próxima crise de calça curta. Uhum. Segundo, tinha 5 caras que tinham o meu patrimônio na mão. De novo, a história do antifrágil. Se você tem um cliente que vai embora e acaba com a empresa, você é muito frágil. Sim. Se você tem um produto que vai mal, acabou a empresa, você é muito frágil também. Então, eu tenho que diversificar minha linha de produto. E, de novo, aí entra um negócio que é meu DNA. Sim. E talvez seja o que me faz ser uma das figuras, nesse papel, únicas na indústria. Tem outras, mas são muito poucas. Eu achei que a indústria, a essa altura, ia estar muito mais profissionalizada. Não está. Essa indústria é igual a qualquer outra. É igual a qualquer... Só que é uma indústria. É uma empresa. Podia estar em minério de ferro, podia estar em siderurgia, podia estar em comércio, podia estar em varejo, podia estar em telecom. É uma empresa. A gente tem clientes, a gente tem produto, a gente tem concorrência, a gente tem mercado, a gente tem posicionamento, a gente tem imagem institucional, tem marketing, tem time comercial. E normalmente as gestoras é só gestão e não olha para o resto. E às vezes o cara não tinha nem o skill de olhar para o resto. Então, o que eu aprendi? Eu nunca mais posso depender de um cliente. Porque os grandes bancos, quando passaram por 2008, falaram o seguinte, eu fiquei sem funding, eu preciso de dinheiro, como é que eu me financio? Toma aqui meu CDB e não fica nessa montanha-russa do mercado. O cara pegou o CDB, saiu do meu fundo. Num dia, o Itaú tirou 1,5 bi. Eu falei, morri. Aí depois veio o outro, porque um tirou, o outro falou, bom, agora o negócio vai desmontar. Bom, o que aconteceu a partir de 2009? Acelera em procurar clientes que precisam de você e acelera a diversificação de produto. Esse acelerar os clientes me fez procurar o agente autônomo, o multifamily office, me fez procurar os fundos de pensão, e aí eu diversifiquei o meu negócio. E comecei a criar relacionamentos duradouros de gente que realmente precisa de você. Só que para isso você tem que fazer o que muito gestor não queria fazer. Botar o pé na estrada, gastar sola de sapato, ir para outras geografias, visitar, ser aberto. Tinha gestor que até agora há pouco, que agora o mundo mudou, né? E quem não se adaptou está morrendo. Que não faz call,
ou só faz um call por mês, linha fechada, não aceito pergunta. Aqui todo mundo visita, gestores vão visitar, e alguns ficaram bravos. Ó, meu amigo, tem que ir. Sim. Tem que ir no cliente, servir o cliente. Assim, customer-centric. O cliente é a sua prioridade. É a experiência dele que vai trazer o seu sucesso. A gente está aqui pelo cliente, não para provar uma tese. E o terceiro aprendizado vem em 2011. O cara que eu trouxe para montar a renda variável, que era meu grande amigo, talvez tenha sido o único amigo que eu perdi no mercado, falou, olha, estou com problema de saúde, e eu fui descobrir que o problema de saúde era sair e montar uma outra empresa com 5 caras. Exatamente 6 meses depois que, pela primeira vez, a renda variável passou macro, e toda a renda variável e a equipe foram financiadas com o macro. Paciência, faz parte do jogo. Era mais fácil ter chegado, olha, eu vou ganhar mais sozinho, vamos fazer uma transição, mas não foi assim. Paciência, foi como foi. E ali eu tive que também ser empreendedor, porque a primeira coisa foi, a gente conseguiu um mandado de um fundo de pensão, a segunda, eu fui no BTG, passei um óleo de peroba, que eles tinham procurado a gente, falei, olha, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. E aí o Renatão, que é o chefe da tesouraria do BTG, um craque, um dos principais sócios do banco, falou para mim, olha, qual é a notícia ruim primeiro? Eu falei, olha, o chefe de, assim, ficar meio tímido, não, o chefe de renda variável está saindo ali. Mas vocês não acabaram de comprar o gestor macro, que tinha ido mal em 2008, foi mal de novo em 2010. Eu falei assim, mas então você ficou sem gestão. Eu falei, não é bem assim. Eu estou substituindo, e o cara ainda de small mid caps está aqui, não é muito assim. E qual a notícia boa? Não, aquele negócio de vocês quererem botar dinheiro aqui nos fundos e ficar sócio, eu topo. Né? E eu pensei que iam me mandar, some daqui, né? Excelente. E o BTG ali foi um parceiro muito importante, botou dinheiro no negócio por 3 anos, ficou com 15% do negócio, o negócio foi se desenvolvendo, eu fui seguindo esse caminho, só que aí não tem o tripé macroeconômico, tem que ter superávit primário, que nós hoje não estamos fazendo nosso dever de casa, tem que ter câmbio flutuante e meta de inflação. O meu era não depender de um cliente, não depender de um produto, agora não depender de uma pessoa. Porque o gestor estrela, quando entra no negócio, ele vai me chantagear, ou ele vai querer ficar com 90%. É normal, é da natureza humana. Ou ele vai querer ficar com 90% do resultado do negócio, ou ele vai sair e montar o negócio dele, ou pior, vai ter uma fase difícil e vai acabar. Eu fico refém dele. Então tem que ser nós e não eu. Sim. Nós é o quê? A empresa, os processos são maiores do que as pessoas. E isso é o correto. Você quer perenizar um negócio. Sim. E que seu cliente não ficar dependendo do humor de uma pessoa. Quem vem para a ZQuest sempre traz sua marca pessoal e melhora os processos e traz contribuições, mas segue uma cartilha. Todas as áreas trabalham com o mesmo processo. O processo é da empresa, não é da pessoa. E isso mudou tudo. Bom, dá um zoom de tempo. No final de 2014, o Luiz Carlos e o BTG tinham 50% do negócio, a gestão estava apertada, e o Luiz Carlos já estava fazendo outras coisas, não estava mais no dia a dia, estava investindo na economia real. E a gente precisava fazer uma transição bacana. E eu fui procurado pela Azimuth, que eu não conhecia, em 2012, descobri, achava que fabricava barco, era a maior gestora independente da Itália, uma história fantástica de sucesso. Na época tinha 35 bilhões de euros, hoje tem 115. Me procuraram. Em 2012 não dava. No final de 2014 eu procurei eles. Em maio, nós, que aí tem advogado, celebramos um contrato onde a Azimuth comprava as ações do Luiz Carlos e do BTG Pactual, virava nossa sócia, mas não dava total independência. Ali a gente tinha 1,9 bi em 2015. E aí tem a história para cá, que é chegar nos quase 40 bi que nós temos hoje. Então, Walter, vamos fazer um rápido intervalo, que a gente precisa justamente fazer esse gap dos 500 para os 40, né? Vamos fazer um rápido intervalo aqui, depois a gente já volta. Mas a história é fantástica, é pioneirismo, né? Vanguarda, realmente é querer fazer o novo. Isso é muito bom, porque traz, como você falou, produtos novos, né? Diferencia, né? O cliente bem atendido. E acho que o mais importante aqui é a longevidade, né? Que acho que nessa indústria, para mim, é o bem mais valioso numa residência numa marca. Mas um minutinho, a gente faz um rápido intervalo, já a gente volta para o nosso negócio SA especial com o time da ZQuest, com o Walter Maciel aqui. Até mais. Tchau.
Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso Negócios SA especial, sempre comigo, Marcos Saravalli e com Gustavo Araújo. E como o Gustavo falou, já vai ter um site explicando tudo, né, chamando você, convidando você para o evento, vai ter Instagram também. Já está no ar, né? Já então, está no ar. É www.advisortalks.com.br, já siga no Instagram, @advisortalks. E claro, também siga as redes sociais do Negócios SA, sempre com os cortes dos vídeos, as próximas mentorias e aulas. E venham também conhecer mais do nosso clube de empresários, falando de vários modelos de negócio. E, inclusive, essa entrevista vai ficar disponível aí para vocês que são membros do clube e na nossa plataforma também. É só, o Walter, eu já vou com uma pedrada aqui, a gente fica muito próximo aqui, a gente fica íntimo. Mas o modelo de negócio, né, para quem está assistindo, que seja empresário desse segmento, né, quais são as dificuldades, facilidades? É um bom negócio, né, principalmente focado em gestão. Como é que você vê os próximos passos, né? E já também concatenando junto com a história que a gente falou que ia contar nesse bloco aqui. Até vou aproveitar e pedir para o pessoal do marketing a gente deixar algumas imagens, né? Para mostrar um pouco o que foi a ZEA 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, um pouco dessa evolução, né? Ali com 5 pessoas, 20 pessoas. Estão com quantas pessoas hoje? 120. 120 pessoas, né? Então... Graças a Deus é um negócio que consegue ganhar escala sem precisar crescer os custos proporcionalmente. Muito diferente da gestão de patrimônio, onde para você conseguir mais recursos de clientes, você tem que ter uma força comercial, contratar mais offices, mais agentes autônomos, etc., mais bankers, e é um negócio muito intensivo. O meu não é. Sim. E é justamente essa pergunta, assim, como é que você vê o modelo de negócio hoje? E até parabenizando, acho que muita gente ajudou, mas acho que para mim uma figura que ajudou muito até para a construção do próprio modelo de negócio foi a própria XP. Ela incentivou muito a criação de novas gestoras. Então surgiram diversos outros gestores, mas ao mesmo tempo a gente vê também fechando, né? Isso é natural de qualquer business, né? Mas assim, como é que você vê essa indústria, né? O modelo de negócio é um negócio rentável, hoje ele está mais competitivo, a gente sabe também que tem uma parte de regulação que evoluiu, né? E acaba se traduzindo um pouco em custos também. Como é que você vê o modelo de negócios hoje, né? Bom, eu não acho que é diferente de nenhum outro segmento. Viver no Brasil é sempre viver com emoção. Um empresário brasileiro que tem sucesso se adaptou e tem pele grossa, que apanhou. Apanhou o tempo todo, porque nos Estados Unidos, né, pelo menos pré-2008, depois de 2008 ficou um pouco mais volátil. Você tinha uma previsibilidade, uma segurança jurídica que você tem muito grande, previsibilidade, baixa volatilidade macroeconômica. Então, assim, Warren Buffett, vai adaptar ele para cá? Não dá, ele ia ter que ser um expert em política, em macroeconomia, porque lá ele só precisa saber. Vou comprar uma empresa, ver o valuation, tá barato, bota o dinheiro, vai dar certo. Qual é o custo de oportunidade? O cliente pode vir investir comigo ou ficar lá num Treasury Bill de 3% ao ano. Meu amigo, juro real de 10%. Como é que faz? Desvalorização do câmbio 25%. Bolsa caiu, impeachment, fita do Temer com o Joesley, estouro fiscal, parafiscal da Dilma, outro impeachment do Collor, agora essa confusão recente que nós estamos passando. Titular isento não é? Então, assim... Por isso que ele está vendendo o Nubank recentemente, né? Ele até saiu de Nubank recentemente, né? Da carteira. Então... Que é difícil prever o cenário no Brasil, né? Muito complicado. Então, assim, Gustavo, eu não acho que é muito diferente para nenhuma outra indústria. Você tem que ter o mesmo skill. Então, assim, o que eu acho que fez a gente diferente e onde eu cheguei. Lá no começo de 2009, quando eu comecei a entrar, eu quero o cliente que fique comigo no longo prazo, foi o game changer. Paguei um custo de oportunidade grande por ter essa convicção, que era mais fácil ir no Fund of Funds lá, a alocação do bancão, e um cara de 27 anos me dá 3 bi. Só que ele aperta um botão, 100 mil clientes saem com os 3 bi de uma vez. Quando vem um cara me dar 1 milhão, é decisão dele dar 1 milhão. Se eu tenho 3 bi, com 3 mil caras me dando 1 milhão, são 3 mil caras que tomam decisões separadas. É um negócio muito mais estável e muito mais sólido. Então, o que aconteceu? No meio do caminho, encontrei a XP, porque a XP estava lá apostando em agente autônomo. Ela disruptou o mercado como? Fazendo o cliente final, pela primeira vez, ter acesso a produtos de qualidade e tendo uma plataforma plural. E ali a gente começou a se desenvolver. Então, quando você pergunta, é um negócio rentável? Depende. Como depende de qualquer outro negócio no Brasil. A mortalidade de assets no Brasil é gigantesca. E o que a gente está vendo esse ano, assim,
nomes tradicionais, icônicos, que estão ou sumindo, ou se fundindo, ou que perderam mais de 50%, 60%, 70% do patrimônio nos últimos 12 meses. Saíram 550 bi da indústria nos últimos 5 anos. São os piores 5 anos da história. E esses são os piores 6 meses desses 5 anos. Então, é muito agressivo. A gente tem, hoje, 1.000 assets no Brasil e nem 400 ações listadas na Bolsa. Como diz o americano, something's gotta give. Um dos dois vai ter que ceder. Ou você vai ter 1.000 ações na Bolsa, ou você vai ter 400 assets. Só que mais da metade dessas 1.000 assets não tem nem 500 milhões sob gestão. A minha conta hoje, se você não tem 2 bi sob gestão, você não paga a conta. Precisa de taxa de performance. Só com a BM não dá. Por quê? O legislador hoje te exige muito mais estrutura, o cliente também. Então, você tem que ter risco, você tem que ter TI, você tem que ter compliance, tem que ter RH, você tem que ter uma estrutura comercial. Não é mais o cara que toma uma decisão, então você tem que visitar todos os escritórios, você tem que visitar os agentes, você tem que visitar os offices. O jogo, a barra subiu. Não sei se é rentável, depende. Se o negócio for bem tocado, é. O que está acontecendo é que, com essa consolidação, está indo muito dinheiro. O dinheiro acaba se concentrando nas maiores, aquelas que conseguem sobreviver. E aí, cada um tem a sua fórmula. A minha foi essa. A gente tem hoje quase 40 bi sob gestão em mais de 18 estratégias. Então, a gente tem estratégia para o inverno, para o verão, para o outono e para a primavera. Então, é o seguinte, o crédito privado é o meu CDB. Antigamente tinha uma crise, o cara ia para o banco, saía daqui. Agora ele fica no crédito privado. Né? É muito mais estável, muito mais... uma experiência muito mais, vamos dizer, menos volátil para o investidor final. Assim como tem várias outras estratégias. E tem as estratégias de risco também. E nos últimos 3 anos, a gente acelerou, foi exatamente 3 anos atrás que eu comecei a montar as estratégias alternativas. Então, eu tenho hoje renda variável, só que debaixo disso tem 4 estratégias. Tem small mid caps, tem all caps, tem long bias, tem long only, tem macro, renda fixa, arbitragem, tem crédito privado, tem quantitativo, e agora tem agro, infra e imobiliário. E nós já estamos hoje com quase 5 bi, devemos fechar um ano com 6,5 bi nesses fundos alternativos. Qual que é a vantagem deles? Tem um fundo listado na Bolsa. O Marcos quer vender, o Gustavo quer comprar, um vende para o outro, o dinheiro não passa por mim. Eu não tenho resgate, pô. Então esse dinheiro é um dinheiro de longo prazo que torna o fluxo de caixa da empresa muito mais previsível, a empresa mais sólida e, mais ainda, hoje é um produto fantástico para o investidor. Eu consigo entregar hoje no nosso fundo listado em bolsa de infraestrutura, o Azim, deem uma olhada. É um fundo revolucionário, depois eu posso contar, diferente de tudo que a indústria está fazendo, lançado já há alguns anos e que dá hoje um retorno, um dividend yield de quase 20% ao ano, isento, pagando dividendo mensal. O Walter, vamos precisar fazer o último intervalo. E acho que o resumo desse bloco aqui é o foco no cliente, né? No cliente. Sempre. Então, a gente vai fazer um último intervalo. Vou te interromper para esse intervalo. Foco no cliente e, para isso, o foco em serviço. O Thiago Mafra, da XP, Mafra bem mais novo que eu, viu? Mas podia ser assim, meu irmão, e eu ser o temporão. Mas, assim, um craque, tem admiração. Ele fala da terceira onda. A terceira onda que ele está implementando na XP, que é o quê? Qualidade do serviço. É onde você vai ter o cliente. Quem não tem o serviço, não tem o cliente. E serviço é performance, é atendimento, é transparência, é qualidade. Sim, perfeito. Então, foco no cliente, né? E atendimento. Vamos fazer um último intervalo, Walter, 1 minutinho, e já a gente volta para o nosso Negócios S.A. Até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso Negócios S.A. especial. E Walter, antes da gente terminar, infelizmente passou muito rápido. A gente vai ter que precisar marcar uns novos encontros aqui, né? É verdade. Mas eu só não sei se a gente marca no final desse ano, porque daí a gente já vai estar com 80 bi, aí talvez seja tarde demais. Ô Walter, deixa suas redes sociais da ZQuest aqui para a gente entrar em contato, quem quiser abrir conta, tirar as dúvidas, conhecer todos os produtos. Só procurar a ZQuest no Instagram, no LinkedIn, ou W Maciel Neto no Instagram, ou Walter Maciel no LinkedIn. A gente coloca muita coisa sobre a empresa, mas também coloca muito post
com conteúdo. Falando um pouco o que a gente está vendo de cenário, dando alguns conselhos de gestão e tentando dividir um pouco de conhecimento. Tem muita garotada hoje entrando em rede, isso é tão bacana, ou em universidade, falar com o público, eles têm uma sede de conhecimento. Por sinal, a gente esteve agora com uma participação destacada nessa Expert XP, nós fomos a única gestora a participar da abertura, que foi um dia antes, no evento da alta renda do B2C, e assim, deu uma injeção de ânimo, porque você está vendo o Brasil com toda essa crise, e o pessoal animado, vindo, querendo entender, é muito bacana. Isso aí é muito orgulho. Eu vou deixar uma pergunta para o Gustavo e uma pergunta que a gente sempre deixa aqui. Deixa um livro que mudou a sua vida também, para quem está nos assistindo. Que mudou a minha vida? Que você... Claro, e assim, vocês não vão esperar qual é o livro. Não. The Fight, A Luta, de Norman Mailer. Os Estados Unidos têm uma vantagem de craques que escrevem sobre esporte. Craques de literatura séria, como David Halberstam, que tem um livro sobre o Michael Jordan Playing for Keeps, que eu adoro. E The Fight é a história da luta do Muhammad Ali com o George Foreman no Zaire. Quando o Howard Cosell, o maior locutor de esporte dos Estados Unidos, junto com o Norman, que ele ou o Philip Roth são os dois maiores escritores da segunda metade do século XX nos Estados Unidos, foram visitar o Ali e falaram assim, não luta que você vai morrer amanhã. E assim, o Ali falou, calma que eu sei o que estou fazendo. E eles tinham certeza que não, porque o Ali tinha tomado o primeiro knockdown da carreira contra o Fraser, quebrou a mandíbula, e o Foreman foi lá e nocauteou o Fraser em 2 lutas seguidas de maneira impiedosa. Era 10 anos mais novo, e o Ali foi lá e com estratégia, com sangue frio, com muita coragem, venceu. E para mim, a coragem, o sangue frio e a resiliência são mais importantes que qualquer outra coisa. É o livro mais importante da minha vida. Pô, E o Gustavo, uma pergunta para fazer para a gente agora deixar sim, um recado o Walter, final. além de ser pessoa incrível, é um pai de família de 5 filhos, né? E também aí é um exemplo aí pra gente que, enfim, tem empresas, a gente que quer um Brasil melhor, a gente 125 filhos, né? 125, mais os 120. Né? Mas os 125 na ZQuest. Mais 350 mil. São filhos Enfim, mas é um papo para outros programas, incrível. Mas eu queria de você, assim, em poucas palavras, nessa tua trajetória, um erro e um acerto que te marcaram, que fica de uma lição pra gente que também vai passar por essa trajetória, que vai passar por um caminho parecido. O maior erro que eu cometi, e cometi mais de uma vez até aprender, foi contratar a pessoa com o perfil errado. A pessoa mais perigosa para uma corporação é a pessoa talentosa, capaz, que produz resultado, mas não tem valores. Porque o cara que é ruim e não tem valor, você nem contrata. Ou, se contratar, vai mandar embora na primeira semana. O cara que é bom e tem valor vai virar teu sócio, vai crescer, você vai incentivar ele. O cara que tem bons valores, mas ainda não entregou resultado, você vai dar uma chance, vai treinar e ver se ele dá certo, porque ele merece. Agora, o cara que não tem valor, bom, não tem a tua cultura, a tua ética, o teu padrão moral, mas dá muito resultado, você fica, não vou mandar embora, e ele contamina aquele negócio todo. O segundo maior erro que eu não cometi, mas que eu vejo, é quem quer pular etapas. Quem quer já ganhar dinheiro em vez de aprender. Entra, aprende, fica perto de gente boa, que você vai ter muito mais resultado no longo prazo. Boa. O meu maior acerto foi acreditar nas minhas convicções e, principalmente, e isso é uma coisa que o Guilherme Benchimol fala muito, ter uma história honrada. Que é uma história que você tem orgulho, fico até emocionado, você falou dos meus filhos, de contar para os meus filhos, do meu pai que está lá me olhando, da minha esposa, dos meus sócios, dos meus clientes, ter orgulho de quem eu sou, do que eu fiz, de ter uma história limpa, você chegar lá sem deslizes, sem trair ninguém, sem trair suas próprias convicções, e você poder deixar um legado. Esse legado é mais importante que tudo. Caramba. Pô, incrível. Muito bom. gentil, Walter. Muito bom. Acho que eu tenho duas eu emociono junto também. Em nome Parabéns do pela negócio trajetória. SA, parabéns pela trajetória. E se a gente acertou alguma coisa, pelo menos essa semana, esse ano, pelo menos na minha carreira, foi ter te convidado aqui hoje e ter te conhecido. Que isso, Marcos. Muito longa data. Obrigado. Muito obrigado. Ótimo papo. Vou marcar outros. E, de novo, muito parabéns pela jornada, pela sucesso. Imagina. Posso deixar um recado? Lógico. Claro. Pessoal, a gente está num momento de autoestima muito baixa do país. Fé no Brasil. Não é fé no Brasil, fé. Acredite em você, acredite no teu negócio, coloque as coisas para frente que o país vai dar certo. A gente só tem um problema, é o fiscal. Nunca aconteceu de a gente ter um problema só e não conseguir resolver.
A maré vai virar, não tem mal que dure para sempre. Acredita em você, acredita no negócio, acredita no Brasil. É aqui que é o lugar que tem mais oportunidade no mundo. E é aqui que você tem que ficar, e é aqui que você tem que criar riqueza. Com certeza. É isso. Muito Excelente gentil recado. de novo. O que a gente prega aqui mesmo, né? É. O que a gente fala, a gente assina embaixo essa fala do Walter. E tenho certeza, assim, até como eu também fui uma cria do Safra, né? E eu acho que eu uso muito a palavra do seu José, que fala assim, nunca um mar calmo fez um bom marinheiro, né? Então, eu acho que daí que a gente sai mais E você lembra do slogan, né? Aquele barco Exato. que o seu Jacó, pai do seu José, lá atrás, há 100 anos atrás, dizia: o barco feito para atravessar a tempestade. Exato. Esse é o barco que você tem que estar. Não pega aquela lanchinha rápida lá, super power, que ela vai capotar, vai virar e você vai afogar. É isso aí. Muito bom, Walter. Muito gentil novamente, muito obrigado para todo mundo que esteve aqui e a gente se encontra aqui na semana que vem, sempre com grandes nomes do mercado. Sempre comigo, com Gustavo Araújo. Até semana que vem. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.